meu povo. Hoje é um dia especial na minha vida, porque eu consigo conversar com um cara que eu conheço há muitos anos, que eu ensinei ele a jogar bola, ensinei ele a ser maloqueiro na maçangana e ainda ensinei ele a como dar uma cascateada nas neguinhas, porque ele era muito educado. E ele me ensinou coisas que eu levo pro resto da minha vida, como respeito, educação, foco, trabalho e principalmente honestidade. Esse cara é especial. É com muito prazer que hoje eu converso com Fernando Furtado Neto. Meu amigo. Garoto, meu Obrigado, amigo, meu irmão. bicho. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Só que ele esqueceu de dizer que ele me ensinou a jogar futebol, só que eu não aprendi, né? Até hoje. Nós fomos o primeiro campeão do Arranca-Toco Futebol Clube, um campo que tinha na frente da casa desse cara. Só os gigantes e os maloqueiros da favela e a gente lá no meio, porque a gente era o dono da bola. Foi ou não foi? Exatamente. Eu só jogava por isso, né? Porque era o dono da bola. E eu que era a bola, né? Sempre fui gordinho. Bom, vamos lá. Neto, daquela época que eu me lembro demais daquela casa lá em Piedade, das referências de tio Hamilton e tia Solange, o que você traz? Rapaz, eu trago uma saudade grande, assim, de uma infância. Eu posso dizer que eu tive uma infância muito feliz, porque a gente tinha muita liberdade, né? Naquela época. Casa, você morava em casa também. Na frente da tua casa também tinha um campinho de futebol. Né? Então, a gente. Meu pai sempre foi empreendedor, né? E ele sempre, assim, a gente via, né, as coisas que ele fazia e ele e os irmãos. Então, eram coisas que ampliavam ainda a nossa visão de mundo, mas a gente não deixava de brincar, não deixava de se divertir. Verdade. De levar a vida com leveza, né, de valorizar os amigos. Né, a gente tem excelentes recordações aí da gente andando de lancha, né, aquelas aventuras com teu pai, com o Penedo. Vomitando muito, ficando atolado, porque tava todo mundo bêbado dirigindo a lancha. Exatamente. Naquela época podia, né? Exatamente. Uma vez a gente voltou, a lancha foi, todo mundo foi pescar, a gente foi lá pequenininho. Isso. E aí a gente enjoou tanto e voltou. Tu tava numa de Maria Farinha que tio Hélio parou no banco de areia. Rapaz, ali, imaginem, 8 horas da noite, num domingo, a gente, não existia celular na época. Nada. Então, fui eu, meu pai, o pai de Leandro, o pai de 2 amigos nossos. Exatamente. Né? Ou seja, 4 meninos, Isso. 3 adultos. A lancha não era uma lancha grande, mas meu pai era muito aventureiro e gostava dessas coisas. Meu pai né? também adorava pescar. E aí, a gente voltando da Coroa do Avião, Isso. indo para o Cabanga de Maria Farinha. Foi. A lancha parou no banco de areia. Foi. E a gente desceu para empurrar a lancha. E papai sumiu e não respondia, e achei que ele tivesse sido engolido por um tubarão ou por uma baleia. São lembranças que a gente bicho, isso não esquece nunca. E o que é legal, cara, assim, às vezes a gente passa anos sem se ver. E aí eu gosto muito de dizer isso. Bom da amizade é que ela é sem frescura, né? É uma amizade que você não precisa estar do lado, não precisa estar cobrando. Se vê, se abraça, se beija. Exatamente, exatamente. Eu digo que a verdadeira amizade é aquela quando a gente, depois de muito tempo sem ver o amigo, quando a gente volta, a conversa continua onde estava. Porque a essência ficou, né, bicho? Exatamente. Vamos lá, aí eu lembro demais, papai era gerente de banco, né? Eu levava uma vida tranquila, mas uma vida de empregado. E eu lembro que seu pai e seus tios já empreendiam, era trator, era caminhão. Na época, meu pai é engenheiro, né? Engenheiro civil. Então, ele tinha sido, antes, professor de matemática da escola técnica. Ele foi do exército também, lá atrás também. Mas ele sempre quis empreender. Foi me mostrando um mundo aí de aventura, né? É besteira eu dizer que você nunca quis participar disso? Cara, eu pensei em fazer engenharia um período, né? Mas eu me encantei pela economia. Quando eu estava no ensino médio, né, pro científico, né? Eu tinha essa dúvida, mas o Brasil vivia um período muito complicado, né, com hiperinflação, né? E aquilo ali me deixava
muito assim, preocupado já, sabe? Puxa vida, será que não tem saída? Porque... E aí eu gostava de matemática, gostava de história, de geografia e tal. Então, assim, eu acho que isso tudo foi me fazendo... E aí comecei a me identificar com planejamento. Ainda na faculdade. Comecei a trabalhar na empresa. Você fez economia? Fiz economia. Na onde? Na Federal, aqui em Pernambuco. E eu comecei logo a trabalhar na empresa do meu pai. Sim. Na empresa deles. Aí na época já não era mais construtora. Era uma empresa que vendia caminhões e tratores. A Grale, exatamente. Uma dificuldade grande, porque era uma fábrica nacional. Isso. Então, quando teve a abertura do mercado, que Collor abriu para o mercado, que aí fez uma excelente coisa, né? Ele teve muita coisa errada, mas quando você abre para competição, você provoca, né? Então todo mundo... Depois de ter tirado todo o nosso dinheiro, né? Exatamente. Bloqueou tudo, congelou e depois fez um mal terrível. Verdade. Né? Mas nesse aspecto de abertura de mercado, no setor automobilístico, por exemplo, né, dizia que a gente tinha os carros eram carroças, né? Os carros nacionais. Não era mentira, não. E não era mentira, não. Era sobreviveu aos Fusca, exatamente. Aos Fiat 147. Exatamente. Então, assim, era o caminhão a Grale. E aí eu comecei a identificar problemas, é uma coisa que isso me ajudou bastante, sabe? Falando em inovação, falando em construção de valor, eu costumo dizer que onde tem problema que tem oportunidade. Verdade. Talvez seja uma frase que remete ao que é empreendedor. O empreendedor, ele vê oportunidade no caos, né? Aquela história do Nizam, enquanto um chora eu vendo lenço, enquanto o outro reclama da chuva, eu estou vendendo guarda-chuva. Eu acho que é por aí. Exatamente. Então foi uma época de muito aprendizado, né? Assim, empresa familiar, a gente acha que é fácil, mas você tem que dar exemplo, né? Você tem que trabalhar mais. Exatamente. Então, assim, mas foi realmente muito aprendizado. Depois eu com isso me ajudou muito a entrar na Globo. Sim. Depois eu me formei, entrei no processo de seleção de trainee da Globo. E aí eu trabalhei lá 8 anos. Né? Então foi outra... Eu nem lembrava da Globo, só lembrava da TV Jornal. Eu comecei, né, no mercado de comunicação na Rede Globo. Aí fui fazer formação lá em São Paulo, Rio, passei um tempão lá. E aí voltando, comecei a trabalhar na área comercial. Sim. Né? Aí fui contratado, né, de trainee para executivo. E lá também foi uma grande lição, assim, muito aprendizado, muitos amigos. A Globo na época era a quarta maior rede de televisão do mundo, então tinha muitos padrões de excelência. E aí eu fui vendo como é que funcionava, né, empresa grande, mas sempre com aquela coisa de eu quero empreender. Vai chegar a minha hora. Exatamente. Hoje, falar em trainee virando executivo é ridículo, né? É impossível hoje. Naquela época a gente ainda contemplava um talento, né? Alguém fora da curva que pudesse. Hoje o cara tem que passar por N processos. O processo de seleção sempre foi muito rigoroso. Naquela época foi muito rigoroso também, sabe? Veio a equipe do Rio. Foram 7 trainees no Brasil, um do Nordeste, eu e mais 3 de São Paulo, que é o mercado, né? Um de Brasília, um de Belo Horizonte. E aí teve esse processo de seleção, foram 4 etapas. E hoje é muito difícil também. Continua muito difícil. Né? A gente vê histórias aí, né? Tem até um cara que eu tenho muita vontade de conversar. Esse cara era aquele Posso Ajudar do Bradesco. Hoje ele é um mega investidor, mora em Florianópolis, dono de academias. E aí... Mas eu não sei, cara. A impressão que eu tenho é que hoje as oportunidades não são tão disponíveis feito era na época da gente, né? De o cara crescer dentro de uma empresa. Até porque hoje as oportunidades de mercado e as empresas muito fechadas é uma impressão que eu tenho. Veja, eu estava semana passada em São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer o Mercado Livre, né? Dando um exemplo disso. Eu participei de uma reunião que tinha uma executiva sênior, né, comandando a área comercial de determinado segmento do Mercado Livre, e tinham 2 meninas, literalmente 2 meninas assim, muito jovens, e me surpreendeu a qualificação, assim, a desenvoltura delas, sabe? O nível de conhecimento aprofundado do negócio, a maturidade para... Então, assim, hoje eu percebo que é difícil, né, eu entrar numa grande corporação assim, mas cada vez mais eu percebo que estão chegando no mercado ferramentas de qualificação. Concordo. Que permitem que você tenha esse nível de amadurecimento acelerado. E talvez seja uma nova geração, né? Uma nova formação que essa galera tem.
É uma nova formação, é um pessoal que eles aprendem de uma maneira diferente. Eles aprendem muito menos com profundidade, né? Eles são muito fazedores, muito ansiosos para querer fazer as coisas rapidamente. Isso é uma coisa muito boa, Verdade. né? Porque você aprende fazendo, aprende testando. E hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis, no sentido de muita gente acha que está mais difícil, mas hoje informação está disponível. A gente vai falar de informação no próximo bloco. Fica aí, são 3 minutinhos e eu volto a conversar com o Fernando Furtado Neto. O que dá pra fazer em 25 anos? Montar um quebra-cabeça de 25 mil peças ou abrir uma banquinha de revistas em Boa Viagem, que passaria a servir cerveja bem gelada, petiscos e carne de bode. A iguaria logo ganhou fama e ficou mais famosa do que o boato que Tapacurá estourou. E assim a banca virou bar, depois restaurante, mas sem perder as raízes. Ufa! Ainda bem que transformaram a banquinha de revista em bar. Afinal, ninguém faz amigos fazendo palavras cruzadas. Entre amigos o bode. A vida fica melhor entre amigos. Se beber, não dirija. O colesterol alto é uma doença silenciosa que pode ser causada pelo uso excessivo de álcool e dietas ricas em açúcares e gorduras. É uma doença silenciosa que pode ocasionar ganho de peso, pode causar entupimento dos vasos sanguíneos, infarto ou levar à morte. Atividade física moderada e caminhadas podem reduzir o colesterol. Consuma mais frutas, vegetais e fibras.